Hoje se fala muito, né, até antes da gestação, na importância da saúde do casal na pré-concepção, né? Porque a gente sabe que uma gestante que não tem uma boa alimentação, que não tem uma alimentação saudável, isso pode acarretar em uma obesidade futura no seu filho, né? Então, além de promover o ganho de peso, né, dessa gestante, que é prejudicial para o bebê, ela pode prejudicar a programação metabólica que a gente fala da criança. Então, ter uma alimentação saudável desde a gestação é importantíssimo quando a gente fala de prevenção da obesidade. E após o nascimento do bebê, o aleitamento materno é muito importante, né, para prevenir a obesidade. A forma como essa mãe, né, os pais introduzem alimentação complementar. Hoje a gente vê muito introdução de alimentos ultraprocessados já para a criança em fase de introdução dos alimentos. Então, ter esse cuidado desde o início do contato da criança com os alimentos. Em relação à quantidade, né, ainda tem muito aquele conceito que a criança saudável é a criança que raspa o prato. Então, desde bebê já tem esse conceito que os pais instituem na criança, né? E a criança que, à medida que vai crescendo, pré-escolar, escolar, os principais erros que a gente vê hoje em dia, né, as mudanças nos hábitos alimentares, é o consumo excessivo, né, de alimentos industrializados, ultraprocessados e, ao mesmo tempo, baixo consumo dos alimentos in natura. Então, hoje é fato, baixo consumo de fruta, de verdura, de legume, e já é sabido que quanto mais a criança consome esses alimentos hiperpalatáveis, né, que são ricos em gordura, açúcar, menos ela quer consumir os alimentos in natura. E tudo isso leva e aumenta o risco da obesidade infantil. E tem um dado interessante também, Larissa, que são as crianças que nascem pequenas. Sim. Elas nascem pequenas, então existe aquela preocupação em fazer essas crianças logo ganharem peso. Isso é a pior coisa que se pode fazer para uma criança que nasce pequena. E sem orientação nenhuma, né? Sem orientação nenhuma. Porque nos primeiros 6 meses, muitas vezes a criança ganha muito peso, ela cria um tracking metabólico, ela aprende um caminho metabólico que aumenta muito a probabilidade dela ser uma pessoa obesa. E ter várias outras complicações também. Larissa, como os pais podem montar a chamada lancheira saudável e atrativa para os filhos? A lancheira é um dos maiores desafios dos pais. E o que é importante ter numa lancheira saudável? A gente fala, né, ter o carboidrato, que é a fonte de energia. Então, por exemplo, pães, bolos caseiros, tapioca, frutas, né, frutas ou vegetais, e uma fonte de proteína. Então, por exemplo, um leite, um iogurte ou até uma proteína, por exemplo, um frango desfiado, um patê de frango. E como as famílias não demandam um tempo de planejamento dessa refeição, muitas vezes eles optam pelo mais fácil, que são os alimentos industrializados. Mais simples, né? Mais simples. A gente sabe que hoje o dia a dia é corrido, as pessoas sempre procuram o mais fácil, mas lembrando que se tiver um planejamento, uma programação, né, desse lanche, fica mais fácil de ter opções mais saudáveis.